Olá, gente! Mais uma aulinha sobre a história do Brasil. Nessa aula eu vou falar sobre o porquê as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram certo e também vou falar um pouquinho sobre o governo geral. Vamos então começar pelas capitanias de São Vicente e Pernambuco. Vocês se lembram quem eram os capitães donatários dessas capitanias? A capitania de Pernambuco era do capitão donatário Duarte Coelho e a de São Vicente era do capitão Martins Afonso. Nessas duas capitanias, o projeto inicial de fazer a terra produzir deu certo. E qual foi a plantação que essas pessoas trouxeram e que deu certo nessas capitanias? Foi a plantação da cana-de-açúcar. Outras coisas que contribuíram também para que essas capitanias dessem certo foi a aliança com os índios, principalmente na capitania de São Vicente, onde o Martins Afonso conseguiu se aliar com algumas tribos. Então não houve tantos conflitos assim como houveram em outras capitanias. Atenção, eu digo que não houve tantos conflitos. Isso não significa que não tivesse um outro conflito entre os portugueses e os indígenas, só que foi menos. Outra coisa, o terreno dessas capitanias facilitava a plantação de açúcar. Então foi por isso que deu certo. Assim, São Vicente plantava cana e Pernambuco tinha os engenhos. Isso não significa que em São Vicente também não tinha engenhos. Lá em São Vicente, Martins Afonso fundou a colônia de São Vicente, que depois vai formar a famosa São Paulo. Esses engenhos funcionavam com a exploração sistemática da terra por meio da plantação de cana e também com o uso do trabalho escravo de negros vindos da África. No início se tentou usar o trabalho de indígenas para a plantação, só que não deu muito certo, em parte porque a igreja não concordava muito, porque ela realmente tinha o objetivo de cristianizar esses indígenas, em parte porque os indígenas conheciam o território do Brasil e eles conseguiam fugir com uma certa facilidade, e em parte porque antes dos indígenas serem capturados, e quando eles perceberam que não era tão legal assim se aproximar dos portugueses, porque os portugueses estavam se aproveitando deles, eles foram se interiorizando mais, ou seja, indo mais para o interior do Brasil, para as matas, o que era mais difícil para os portugueses capturá-los. E outra coisa, a população indígena já vinha reduzindo muito mesmo, devido ao sistema imunológico que não estava acostumado com doenças europeias, tipo gripe. E outra coisa, os indígenas resistiam bravamente, algumas tribos resistiam bravamente. Outras tribos se aliaram realmente com os portugueses. Algumas se aliaram com as pessoas que estavam com os europeus que estavam invadindo aqui o Brasil para tentar explorar a terra. Tipo os índios caetés, que se aliaram com os franceses, e você tem um episódio que depois eu vou fazer um vídeo, que é sobre a Confederação dos Tamoios. Sobre isso, explicando esse episódio aqui do nosso Brasil. E outra coisa que facilitava o uso da mão de obra africana, da mão de obra escrava. O comércio escravo era muito lucrativo para os comerciantes. E outra, como eles pegavam escravos de diferentes etnias lá na África, quando chegavam aqui no Brasil, eles eram verdadeiros desterrados. Eles chegavam num lugar onde não conhecia absolutamente nada da vegetação, nem da geografia do ambiente, que tornavam mais difíceis as fugas. E nas casas grandes, nas senzalas e nos engenhos, você tinha escravos de diferentes etnias. E muitas vezes eles não falavam a mesma língua, o que dificultava mais a união para que eles se revoltassem e resistissem contra os seus senhores. Não que não houvesse resistência, só que era um pouco mais complicado. E outra coisa, no imaginário português, europeu, os escravos eram realmente a mão de obra perfeita para ser explorada. Muitos achavam até que eles não tinham alma, para ver o tanto que é pesado esse negócio. Bom,
outra hora, em outro vídeo, eu volto falando um pouquinho mais sobre o sistema escravista e sobre como funcionavam os engenhos. Agora eu vou falar um pouco sobre o governo geral. Eu vou destacar os 3 primeiros governos gerais aqui, que foi o governo do Tomé de Souza, do Duarte da Costa e do Mendes Sá. Mas vamos começar primeiro com a datação, gente. Datas são importantes para os historiadores. Em 1548 foi criado o governo geral no Brasil sob o mando de Dom João III, rei de Portugal. E o que é esse governo geral? Ele é um modelo administrativo de governo que é centralizado e ele foi instalado aqui no Brasil com o objetivo de colonizar o nosso país e explorar essa colônia de forma a gerar lucros lá para Portugal. E quais foram os motivos para que o governo geral fosse instalado aqui no Brasil? O primeiro motivo você pode assim, entender assim, na expressão fumos da Índia, ou melhor dizendo, fumaça da Índia. Nesse momento, lá em 1548, já estava ocorrendo uma certa desconfiança sobre a lucratividade do comércio com as Índias. Haviam 2 principais críticas em relação ao comércio com as Índias, com o Oriente. A primeira era que se gastava muito dinheiro para manter as possessões e o comércio, estabelecer comércio lá na Índia. Ou seja, havia muito conflito com os indianos, com os nativos do Oriente. E também com os nativos africanos, né? Porque você já sabe que Portugal foi se expandindo e foi tomando pedacinhos de territórios de vários continentes. E segundo, as rendas que eram geradas com o comércio no Oriente, elas eram desviadas. Elas não iam necessariamente para o Estado, mas os funcionários que trabalhavam para o Estado pegavam essas rendas para si, para engordar suas próprias fortunas. A famosa corrupção, minha gente. Segundo motivo, o sonho de Portugal de construir um Império Africano. Vocês se lembram que o início da navegação portuguesa foi lá com a conquista de Ceuta, lá na pontinha da África, Ceuta que era bem próxima de Portugal, e foi com a expulsão dos muçulmanos de lá. Portugal ficou super empolgadona, e ela estava mó afim de fazer um império que tomasse aquela costa toda. E para isso ela tinha que derrotar a população que estava vivendo lá. Só que devido a muitas derrotas militares, principalmente a derrota militar no Marrocos, Portugal não conseguiu fazer isso. E Portugal gastou muito no conflito, muito mesmo. Então, você tá percebendo que Portugal só tá gastando. E o lucro? O lucro entra quando, meu filho? Não entra. Não entra mesmo, o lucro não tá entrando, e o Estado precisa de lucro, precisa de grana para funcionar. E o que estava faltando em Portugal, por conta da má administração deles, do azar em ser derrotado, em vários conflitos, por conta da corrupção. O terceiro motivo tem a ver com a esperança dos portugueses de encontrarem grandes minas aqui, de ouro e prata no nosso território. E essa esperança foi alimentada pelo fato dos espanhóis terem descoberto, lá na sua parte conferente ao Tratado de Tordesilhas, uma mina de prata enorme lá em Potosí. Então os portugueses já ficaram de orelhinha em pé, pensando assim, opa, os espanhóis descobriram nas Américas uma mina muito rica de prata. Por que eu, português, não vou descobrir? É só uma questão de efetivamente conquistar e controlar o território e sugar o máximo que eu puder para mim. Então por isso eu vou colonizar, porque já tem muita gente de olho aqui no território. Principalmente os franceses, esses malditos corsários franceses. Então, resumindo, esses foram os 3 principais motivos que Dom João III teve a ideia de ocupar mais efetivamente o território português aqui na América. Com a criação do governo geral,
também foram criados vários cargos importantes para manter essa estrutura administrativa aqui no Brasil. O primeiro cargo, que é super importante e mais óbvio, é o cargo do governador-geral. O governador-geral tinha algumas funções específicas aqui dentro da colônia, que era de combater ou fazer aliança com os indígenas, conforme o caso, né? E reprimir os corsários, que são os contrabandistas do mar, fundar vilas, construir fortes, garantir o monopólio real sobre o pau-brasil, plantar cana-de-açúcar, buscar ouro e prata, também defender colonos e também não só plantar cana-de-açúcar, como outras plantações voltadas para a própria subsistência da colônia. Ah, gente, agora, a ideia de plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil não veio do nada. Ela já estava dando muito certo lá na Ilha da Madeira, que era uma possessão portuguesa. Então eles sacaram que, poxa, estava dando certo lá na Ilha da Madeira, lá no Atlântico, por que não daria aqui? O solo era parecido. Então eles trouxeram isso já com um certo conhecimento de como manejar o açúcar, a cana-de-açúcar aqui na terra, no Brasil, tá bom? Então, um outro segundo cargo que foi muito importante e que foi criado para manter essa estrutura administrativa foi o cargo de ouvidor. O ouvidor era encarregado de manter e aplicar a justiça aqui no nosso país, ou melhor, lá na colônia brasileira. O terceiro cargo foi o cargo de capitão-mor. O capitão-mor vigiava e protegia a costa contra a invasão de piratas, dos famosos corsários. E o quarto cargo, muito importante, é o cargo de provedor-mor. O provedor-mor, ele arrecadava e cuidava dos tributos. Era a parte financeira do Estado. Agora vamos falar dos 3 primeiros governos gerais aqui no Brasil. Vamos começar pelo primeiro, né? Ele foi de 1549 até 1553. Quem foi o primeiro governador do governo geral aqui na colônia brasileira foi Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele foi um militar muito importante lá para Portugal. Ele foi vitorioso em várias conquistas, onde conseguiram qualquer palavra, onde conseguiu expulsar diversos mouros da África, nas tentativas de Portugal construir lá o seu império africano. Portugal, ele tinha algumas missões aqui no Brasil, quando ele veio para ser o primeiro governador geral. A primeira missão dele era estabelecer a primeira capital do Brasil, e para isso foi escolhida Bahia, lá em Salvador. Essa foi a primeira capital aqui do nosso país. A outra missão, e que vai ser a missão de todos os governadores gerais aqui, a partir disso, é efetivamente colonizar a terra. E para isso, Tomé de Souza, quando ele veio aqui descer na nossa costa, ele trouxe para colonizar escravos, ele trouxe mulheres, ele trouxe muitos degredados e ele trouxe jesuítas também. Vocês lembram o que é degredado? Degredado é o criminoso que Portugal não queria, então mandava aqui para o Brasil. Os jesuítas que vieram para cá nesse momento, eles vieram liderados pelo Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega é o responsável por estabelecer os primeiros colégios jesuítas aqui no Brasil. E outra coisa, no momento do governo do Tomé de Souza, foi instalado o primeiro bispado do Brasil, que foi instalado na Bahia, né? Óbvio, a capital é Salvador, do Brasil, o primeiro bispo desse primeiro bispado foi Dom Pedro Fernandes Sardinha. Tem até uma história muito curiosa com esse tal de Sardinha. Esse Sardinha, em dado momento desse primeiro governo, ele naufragou na costa brasileira e ele foi comido pelos índios. Ele foi comido pelos índios caetés. Mas isso é coisa para próximo vídeo, gente, é até engraçado. O nome do cara é Sardinha e o Sardinha foi comido pelos índios. Mas isso eu vou fazer um vídeo explicando toda essa historinha, tá bom? Agora eu vou falar sobre o segundo governador geral, que foi Duarte da Costa. Ele governou entre 1553 a 1558, aliás.
Duarte da Costa, ele era um nobre português. Ele também foi membro do Conselho Real. Isso mesmo, ele foi membro do Conselho Real lá em Portugal. E ele também foi embaixador na corte de Carlos I, lá na Espanha. Ele veio aqui para o Brasil trazendo mais colonos, mulheres, jesuítas e escravos. Inclusive, ele trouxe o jesuíta, o padre José de Anchieta, que junto com Manuel da Nóbrega fundou o colégio lá em São Paulo em 1554. A sua administração foi bem tumultuada, porque ele enfrentou vários atritos com os indígenas, combatendo e dizimando tribos que estavam atacando a capital do Brasil naquele momento, estava impedindo o avanço da colonização. Ele teve que mediar conflitos entre os colonos e os jesuítas que não concordavam com a escravização dos indígenas e muito menos com a tomada de terra dos colonos, tomando as aldeias dos indígenas. Ele também teve que lidar com a invasão francesa lá no Rio de Janeiro. Os franceses, eles se aliaram com os indígenas em determinado momento dessa invasão. Também teve atrito entre ele e entre o filho dele, o Dom Álvaro da Costa, e o bispo Sardinha, que era para ser o primeiro bispo do primeiro bispado brasileiro. Houveram diversos problemas. Não é à toa que ele foi visto como um mau governador e ele foi substituído, mas o que pesou mesmo para a administração dele foi a invasão dos franceses lá na Baía de Guanabara, lá em 1555. Os franceses, eles pretendiam instalar aqui no Brasil uma colônia, chamando ela de França Antártica. Mas, nesse momento, o Duarte da Costa ele não tinha recursos para combater a invasão francesa lá no território do Rio de Janeiro. Então, ele nada pôde fazer. Então, por isso ele foi substituído. E substituído por quem? Por Mendes Sá. Esse cara era o bichão. Ele governou aqui no Brasil entre 1558 até 1572. Ele era... Não sei se cortou no vídeo, mas enfim. Mendes Sá, ele era neto de um cavaleiro fidalgo da corte real. E quem era esse cara? Era João Gonçalves de Crescente. Olha só, Mendes Sá já tinha uma estipe bacana, uma estipe cavaleiresca ali para os portugueses. E outra coisa, ele também foi juiz desembargador dos agravos, lá em Portugal. Ele veio tomar algumas medidas aqui no governo do Brasil. E as principais foram intensificar os aldeamentos e combater os franceses que invadiram o Rio de Janeiro. Esses aldeamentos eram missões jesuíticas. Gente, trava-língua. Esses aldeamentos eram missões dos jesuítas. Nessas missões, os jesuítas criavam uma aldeia onde eles acolhiam diversos índios de aldeias diferentes. Nessas aldeias, eles tentavam integrar os nativos na cultura europeia, catequizando os nativos e também usando o trabalho deles nas lavouras. E essa era uma tentativa de proteger os nativos contra os ataques dos colonos, além de os fazerem cristãos. Apesar da ideia desses aldeamentos ter uma intenção boa por parte dos jesuítas, que era de proteger os indígenas, além de, na visão deles, ensiná-los no caminho de Deus, não foi lá tão legal para os próprios indígenas, porque contribuiu para o desagregamento cultural e também para a disseminação de doenças, além dos indígenas trabalharem nas lavouras, né? Os indígenas, eles eram alugados para trabalharem nas lavouras dos brancos portugueses. Outra coisa que o Mendes Sá, ele também queria fazer aqui na colônia para ficar de boa com o bispado, porque a relação aqui no Brasil entre o bispado não estava muito bacana, por conta dos conflitos anteriores, da administração anterior, por causa do bispo Sardinha.
Então, o Mendes Sá veio com a ideia de moralizar os costumes aqui no Brasil, proibindo o jogo, a vadiagem e os vícios, porque ele estava querendo melhorar a relação com a religião aqui. E por isso ele incentivou também os aldeamentos. Mais uma coisa, Mendes Sá foi um administrador melhor do que o Duarte da Costa, porque ele conseguiu expulsar os franceses do território brasileiro. Mas ele não expulsou sem ajuda. Dessa vez, a metrópole contribuiu. Ela mandou tropas chefiadas pelo seu sobrinho, o Epitácio de Sá. Epitácio não, gente, é Estácio de Sá. O nome do sobrinho que chefiou as tropas portuguesas que vieram para auxiliar o Mendes Sá aqui na expulsão dos franceses é Estácio de Sá. E o Mendes Sá também teve mais uma ajudinha super especial para ajudar a expulsar os franceses do território. A ajudinha dos jesuítas. Porque os jesuítas, principalmente o Nóbrega e o Anchieta, eles convenceram os indígenas que se aliaram aos franceses a romper essa aliança e a apoiar os portugueses na expulsão. E eles conseguiram. O resultado disso tudo, ou melhor, apoiar os franceses. Deixar de apoiar os franceses, apoiando os portugueses na expulsão dos franceses. E o resultado disso tudo é que os franceses foram expulsos do Brasil e não conseguiram fundar a sua colônia aqui. Outra coisa que aconteceu durante a administração do Mendes Sá aqui no país e que foi muito importante foi a fundação em 1565 da cidade de São Sebastião, lá no Rio de Janeiro. E o seu sobrinho, o Estácio de Sá, o ajudou na fundação dessa cidade. E durante o governo também chegou o segundo bispo para o Brasil. E qual era o nome do Brasil? Dom Pero Leitão. Só que esse não foi comido pelos indígenas, não. Até rimou. O governo de Mendes Sá, aqui na colônia, durou 14 anos. E com a morte dele, a metrópole, Portugal, né? Ela decidiu uma coisa, tentando facilitar a administração da colônia. Assim, ela decidiu dividir o governo geral da colônia em dois. Um que tinha capital em Salvador e outro que tinha capital no Rio de Janeiro. Após Mendes Sá, quem foi os governadores gerais do Brasil, os primeiros, foi Antônio Salema, que ficou responsável pela capital lá no Rio de Janeiro, e Luiz de Brito, que ficou responsável pela capital em Salvador. Então é isso, gente. Esse é o final dessa aula de hoje. Na próxima eu vou voltar falando dos engenhos e sobre a escravidão aqui no Brasil. E eu também vou fazer outras aulas falando do Bispo Sardinha. Vou falar da Confederação dos Tamoios, que é um episódio bem interessante da nossa história. E também vou falar do Caramuru. Então, até a próxima aula. E espero que não tenha tantas palavras que me travem a língua na outra, né? Beijão, tchau. Aguardo vocês na próxima. Até!